E eu acredito que a gente possa já dar início à nossa live de hoje, no conteúdo. E eu queria falar para vocês sobre esse tema, mais um tema de extrema importância que pode contribuir para a tua vida em um momento tão difícil, né? A gente percebe que tem pessoas em vários níveis de frequência nesse momento, vários níveis. Tem pessoas com muito medo, tem pessoas mais estáveis, tem pessoas desesperadas. Então, eu quero falar para todas elas, né? Eu quero falar para todas essas pessoas e gostaria de pedir essa concentração, né? Para que vocês possam me acompanhar na linha de raciocínio, que eu acho que vai ser bem bacana. Viemos de um domingo de Páscoa. Eu espero que a Páscoa de vocês tenha sido muito produtiva, apesar do momento caótico que vivemos. Como eu falei, momento de tristezas para alguns, né? de alegria para outros. Momentos de apreensão para outros, momentos de medo para outros, momentos de tentativa de sobreviver para uns, de horrores para outros, porque perderam o emprego, estão desesperados. Então, a gente tem que tentar ter uma empatia por todos nesse momento. Por isso que a gente decidiu, a equipe, fazer essa live para exatamente a gente pudesse olhar para todas as pessoas. E eu queria começar falando um pouquinho da Páscoa. Eu queria falar desse momento tão especial, e eu vou explicar por que eu acho especial a Páscoa. Vamos um pouquinho de histórico, né? Vale sempre a pena, é muito provável que vocês já saibam dessa história, mas vale a pena a gente relembrar. O que significa realmente a profundidade da Páscoa, e aí isso vai puxar os assuntos aonde eu quero chegar na nossa live de hoje. Então, a Páscoa é, na verdade, uma festa judaica, né? Olha só, a Páscoa é uma festa judaica. Era chamada de Pessah, correto? E ela marcava a saída, a libertação do povo hebreu por Moisés, né? Então, aquela história do Êxodo, do Mar Vermelho, quando Moisés libertou o povo do faraó, essa festa ficou conhecida como Pessah, que é a Páscoa, tá? Uma festa tipicamente judaica. Porém, os cristãos acabaram trazendo essas verdades da Páscoa para os seus ensinamentos, porque também foi nessa época aonde Jesus foi condenado, julgado, crucificado, e onde também aconteceu a sua ressurreição. Então a Páscoa ficou marcado também, acabou ficando marcado para os cristãos por esse momento que Jesus viveu, né? A famosa paixão de Cristo, tá? Inclusive, não sei se vocês sabiam, Jesus estava se preparando para ir para Pessah, para a festa da Páscoa. Ele estava em Jerusalém, quando então ele foi preso, julgado, crucificado e no domingo pela manhã ocorreu a sua ressurreição. Então, por que eu acho interessante falar disso? Porque, independente da religião que você segue, independente da religião, a sexta-feira é marcada pela barbárie, né, com Cristo, pelo sacrifício dele, pelo derramamento de sangue. Os cristãos, o cristianismo fala desse sangue que lavou os nossos pecados, que nos libertou. Outras religiões, por exemplo, gostam muito do domingo de manhã, porque domingo de manhã Jesus mostrou na prática tudo aquilo que ele ensinou, porque Jesus sempre falou da vida eterna. Jesus sempre falou da vida eterna, não é? Tem uma música cristã, que é a oração de São Francisco, que fala, e morrendo, que a gente vive para uma vida eterna, não é? Jesus sempre falou isso. E o domingo, com a ressurreição, eu imagino o povo judeu, a emoção desse povo, ao perceber que aquilo que Jesus ensinou que existia a vida eterna, porque quando Jesus voltou do sepulcro. Então, olha quanto ensinamento. Ali naquele momento, Jesus nos ensinou
que existe vida, que independente da sua religião, a vida ela continua de alguma forma, independente daquilo que você acredita. Porque esse foi um dos grandes ensinamentos de Jesus Cristo, né? Essa alma abençoada e superior que veio para nos ensinar como tantos outros vieram, talvez não num nível tão alto como ele, mas muitos outros vieram nos ensinar sobre isso. E é muito importante que a gente entenda nesse momento qual é a moral dessa história. Por que eu comecei falando da Páscoa? Vocês concordam que ali aconteceu um caos? Pense naquele momento de Jesus, aquele momento onde ele carregou a cruz, né? Foi uma barbárie terrível em cima dele, o tempo que ele ficou pregado naquela cruz. Imagina um momento, aquilo é um caos absolutamente. Imagina aquelas pessoas que estavam do lado dele assistindo e sentindo a dor dele, né? Empáticos com o sofrimento de Jesus, porque naquela época os romanos decidiam sobre o corpo, sobre a vida e a morte do corpo. Mas Jesus veio nos mostrar que ninguém nos toma a vida. A vida ninguém consegue tirar de nós. Independente se eu desabitei esse corpo ou não. A vida é eterna, como Jesus, o Pai, nos ensinou. Então imagina a emoção ao ver aquela barbárie contra Jesus, o caos que aquilo aconteceu. Aí no domingo veio a ressurreição. No domingo, logo pela manhã, veio a ressurreição. Quanto aprendizado desse caos? Vamos lá para Pesa, vamos antes lá para Moisés. Vocês se lembram, vocês já assistiram a algum filme, vocês já leram algum livro sobre a dominação dos faraós, sobre o povo hebreu, a escravidão. Lembram disso? Olha o caos. Aí vem um ser que foi criado como filho do faraó, o Moisés, que acabou libertando esse povo. E desse caos surge uma esperança, surge a vida. Vocês já pararam para vocês repararem que atrás de todo o caos vem uma esperança? Parece que depois sempre de um caos vem sempre uma esperança. Foi assim na Paixão de Cristo, foi assim no Êxodos, lá quando Moisés libertou o povo. Sempre parece que depois de um caos vem uma esperança. Talvez não seria esse um objetivo dessa pandemia? Pare para vocês pensarem. A gente está vendo o lado obscuro da pandemia. O lado que realmente existe um sofrimento, pessoas perdendo emprego, outras pessoas desesperadas lutando pela vida. Isso é fato. Mas o quanto esse caos da pandemia pode abrir a nossa vida para novas perspectivas, para novos empoderamentos, para novas prioridades, para eliminar as nossas distrações. Eu vou falar muito disso, dessas distrações durante a live. Às vezes a gente, sempre quando acontece uma situação, nós tendemos a olhar sempre para o lado obscuro da coisa, o lado negro. Mas a história nos ensina, a história da humanidade, a própria Páscoa, a história de Moisés, do povo hebreu, que são apenas alguns exemplos que eu estou dando, mas eu poderia dar N exemplos. Sempre depois de uma tempestade vem a bonança, né? Lembra desse ditado? Ou seja, sempre depois de uma bagunça caótica, abrem-se novas perspectivas. Já pararam para pensar que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, talvez? É bem provável. Mesmo se esse vírus fosse embora amanhã, quanta coisa mudou. Quanta gente se descobriu, formas novas. Aquelas pessoas que passaram mais dificuldades perceberam que talvez elas passaram mais dificuldades porque estiveram muito distraídas com outras coisas que não eram prioridades. E que se tivessem se preparado melhor, talvez poderiam estar passando por momentos melhores nessa pandemia. Existem muitas pessoas que colocam as evidências e as responsabilidades só no outro
e às vezes esquece de olhar para dentro de si. O que você poderia fazer? O que você poderia fazer para ter melhorado a sua vida, melhorado a vida do seu próximo, ser mais empático? Então a pergunta é, quantas pessoas estão passando de forma mais consciente esse processo, mais humana? Como a gente poderia usar essa energia que nós acabamos de falar da Páscoa para movimentar a sua vida para um lado mais positivo? Porque aí você inclusive sai do medo. E nós sabemos o quanto o medo é destrutivo para a sua vida. O quanto ele pode te trazer coisas muito ruins mesmo. Então, como usar esses ensinamentos caóticos para me transformar? Só tem um jeito. Eu tenho que estar consciente. Eu tenho que estar responsável e consciente das minhas escolhas. Porque eu não sei se vocês sabiam que o caos, ele é muito estudado na mecânica quântica, a teoria do caos. A teoria do caos é uma teoria no mundo físico, no mundo quântico, é uma teoria altamente transformadora. Vem o caos, eu tenho que desconstruir uma coisa para reconstruir uma coisa nova, mas eu tenho que estar no poder, eu tenho que estar na consciência, eu tenho que fazer as minhas escolhas. Porque senão, se eu não entrar em consciência, eu fico no vitimismo, eu fico no desespero, eu fico no medo, e aí eu adoeço. Eu adoeço, a gente já sabe, já falou sobre isso, que o medo é a melhor forma de manipular uma massa. Você pega 100 búfalos, que são infinitamente mais fortes que você, mas se você conseguir impor medos neles, você os controla como se fossem cordeirinhos. Então, fica essa pergunta no ar. Como que está o nível de consciência de vocês diante da pandemia? Vocês estão olhando só para o vazio? Só para o problema? Só para a bagunça? Quem nos garante que atrás de tudo seria a crucificação de Jesus, já que viemos da Páscoa, uma coisa desnecessária? Ou talvez aquilo foi uma coisa necessária para lavar os nossos pecados, para nos dar mais esperança? Porque, sem dúvida, muita gente fala sobre a morte de Jesus, mas o que me interessa particularmente foi a vida dele, né? O que ele ensinou, o que ele deixou de ensinamento, a esperança que ele nos deu, os valores que ele nos colocou. E ele acabou se tornando o maior de todos os mártires, né? O maior mártir que existe foi Jesus. Então, olha que interessante. Talvez foi necessário para que a humanidade pudesse... Como seria nós sem a história de Jesus? Se hoje nós temos assassinatos, sequestros, tendo Jesus aí para nos trazer valores, e se nós não tivéssemos isso? Como seria? E se não tivesse sido da forma como foi? Então, às vezes a gente tem que ser humilde para entender que nós não estamos no controle, pessoal. Nós não controlamos nada. A gente tem um pouco de livre-arbítrio sobre algumas coisas, mas a gente não está no controle. E se essa pandemia foi uma necessidade mundial? Olha para o mundo como estava. Países falando em terceira guerra mundial, pessoas se odiando, pessoas preconceituosas com o seu sexo, pessoas preconceituosas com a sua cor de pele, sequestros, mutilações. Talvez essa pandemia veio para nos ensinar que a gente talvez tem que ter prioridades, que a gente tem que sair das distrações e dar valor. Sabe o que eu tenho mais escutado das pessoas que têm perdido entes queridos na pandemia? É uma espécie de arrependimento.
É uma espécie de dor por não ter aproveitado a pessoa direito, por não ter dado o valor necessário, porque nós estamos muito distraídos. É muito fácil pegar, por exemplo, o teu filho e levar para a escola, terceirizar, sempre terceirizar, porque você não tem tempo, você precisa trabalhar. O que precisa para a gente entender o que o caos pode nos propiciar? Quem é que não garante para você que a pandemia foi uma forma de fazer você se conectar mais com a sua família? Porque como você não pôde ir para o mundo, você teve que ficar em casa. E aí a gente teve que olhar para a nossa essência. A gente teve que olhar para aquilo que talvez verdadeiramente tem valor. Isso é o cheio. É o também olhar para o cheio, não só ficar no vazio, como se a gente estivesse sendo punido, como se isso viesse para matar a todos. Não, vamos olhar para o cheio. Vamos olhar qual sentido isso poderia trazer. E eu não estou falando, eu sei que teve muita gente que enriqueceu com essa pandemia, incrivelmente, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do enriquecimento moral, da empatia, da indulgência, da solidariedade. Né? Como que a gente poderia olhar para tudo isso num momento tão difícil desse da sua família? O que você está fazendo para a tua família? O que mudou na sua relação com o teu marido? Porque já parou para pensar que a pandemia pode ter te forçado a esse olhar? A tirar o olhar das distrações, não que você não mereça alguns prazeres, mas tem gente que só estava tendo prazeres, outros só estava tendo obrigação, e a gente fugindo do essencial, do que Cristo nos ensinou, que é a relação humana, que é o se curar com quem você vive, que é o dar valor a quem você está, a passar a pensar no seu empoderamento, na sua consciência, para explorar suas potencialidades para aquela relação, para aquilo que faz sentido, para aquilo que faz sentido para você. Não é? Isso é o cheio. Isso é o olhar para o cheio. É pegar o ensinamento da história de uma Páscoa que nós estamos saindo, que traz ensinamentos espetaculares, que o caos ele transforma. O caos ele te dá uma possibilidade de olhar para aquilo que não está dando certo. E quando uma coisa não dá certo na sua vida, você tem basicamente duas escolhas. Ou você entra no vitimismo e chora, e fica lamentando para todo mundo, ou você aprende. Ou você faz uma escolha de ir para frente. Uma escolha de dar um passo além e falar, pera um pouquinho, é preciso se transformar, porque o caos te movimenta, o caos tira você da estagnação, faz você criar novas ideias, mas você tem que estar consciente, você precisa querer, você não pode ter medo de olhar para você, para as suas dores, para os seus problemas, você não pode. Nesse momento eu entendo que a gente tem muita escolha. Tudo o que acontece, tudo o que a vida me traz de algum aprendizado, a gente acaba fazendo escolhas. Eu tenho repensado muito a minha vida nesse período. Tenho repensado com muito carinho sobre os meus valores. O quanto eu fui distraído no passado. O quanto eu me distraí em relação à minha mulher, o quanto eu me distraí em relação aos meus filhos. E todo mundo pode, todo mundo tem o direito de recomeçar. Aliás, esse foi um ensinamento de Jesus, né? É um ensinamento de que o passado, ele fica lá no passado.
Eu não posso alterar o meu passado, mas eu posso modificar o meu presente e construir um novo futuro através do que eu aprendi lá. Então, se eu falhei, se eu errei, então eu digo: eu sinto muito, eu lamento, eu aprendi, mas agora eu vou para frente, o meu presente é diferente e o meu futuro é transformador. Quanto aprendizado eu tenho tido nessa pandemia, nos meus olhares, nas minhas expectativas, nas minhas prioridades. E o quanta potencialidade você também pode ter, mas é preciso sair desse vitimismo. É preciso ir para o cheio, porque o cheio transforma. O cheio é muito fascinante, né, pessoal? Quando a gente vai para o cheio. E é uma lei da física, o caos é uma lei da física, como eu já disse para vocês. O caos, ele é transformador. É preciso inovar. As crises vêm para a gente inovar. O mundo nunca mais vai ser o mesmo, pessoal. Hoje, se você conversar com vários empresários, e eu sou um, mesmo que a pandemia passe, tem certas coisas que eu fazia no passado que eu não faço mais. Eu não vou voltar mais. E muitos empresários também falam isso, que mudaram, inovaram suas ideias, criaram outros tipos de sistema, outros tipos de emprego. Falando de emprego, né? Muita gente perdendo o emprego, coisa triste, né, pessoal? O medo para sobreviver. Eu sei que tem pessoas em diferentes fases. Eu, talvez você que está assistindo, a gente está conseguindo refletir. Tem pessoas que estão desesperadas no medo, primeiro para sobreviver, para ter comida, para alimentar seus filhos. Eu entendo que isso é triste. Mas eu já falei isso, e eu vou voltar a falar para vocês. O universo, ele não é justo. Eu contei uma parábola, eu não me lembro o nome da parábola, mas era mais ou menos assim. Um discípulo veio com 5 crianças e um mestre tinha 10 balas, por exemplo. Então o discípulo reencontra o mestre e fala: ô mestre, você poderia dividir essas balas para essas 5 crianças? E o mestre diz: você quer a divisão de Deus ou a divisão dos homens? Então o discípulo prontamente responde: eu quero a divisão de Deus. E então o mestre dá 5 balas para o primeiro e 5 balas para o segundo. E 3 crianças ficam sem receber nenhuma bala. Imediatamente o discípulo fala: mas mestre, isso foi injusto. 2 apenas receberam 5 balas e os outros ficaram sem nada. Então ele disse: essa é a divisão de Deus. Você tivesse me pedido a divisão dos homens, eu ia tentar ser justo. Por que isso? Ah, então Deus é injusto? Não. Deus sabe que as pessoas, elas não precisam sempre da mesma coisa. Cada um está numa fase do seu desenvolvimento. E cada um tem aquilo que precisa para evoluir. Por isso você não pode esperar justiça, porque as pessoas são diferentes. Quem bate muito em justiça são os homens. Então, se você está passando por uma fase mais difícil que às vezes seu vizinho, é natural falar assim, você se voltar contra Deus e dizer: nossa, mas isso é injusto pra caramba. Por que eu estou assim e meu vizinho está bem? Você está assim porque você precisa disso para você evoluir. Porque você precisa entrar em consciência. Porque você precisa sair do vitimismo. Porque você precisa se empoderar. Porque você precisa fazer novas escolhas para a sua vida. E você é diferente do seu vizinho. A realidade se apresenta de acordo com a necessidade de cada um. Isso é assentir. É assentir, é olhar para isso e falar assim: bom, se isso se apresentou para mim, eu tenho 2 saídas. Ou eu vou para a sarjeta chorar a vítima, ou eu cresço. Ou eu tomo consciência, entendo o que está acontecendo e vou para frente, tomo decisões diferentes, inovo as minhas criações, aplico minhas novas potencialidades.
Igual um emprego, que a sua vida inteira você foi empregado dos outros, reclamando dos outros, reclamando dos seus patrões, reclamando da vida. Chega uma atitude dessa, você perde o emprego, aí você descobre que você tem uma potencialidade, sei lá, de costurar. Você vai para dentro de casa, você ganha mais do que você estava ganhando no seu emprego, com essa autonomia de produzir o seu trabalho. E aí, foi ruim ou foi bom? Então, de novo, o caos. De novo, o caos transformando a sua vida. Não é? Então, esse é o caminho, pessoal. Esse é o caminho. Ninguém é dono da verdade, né? E eu não sou esse dono da verdade e estou muito longe de querer ser. Mas a gente tem bastante estudo, a gente já trabalha há algum tempo, a gente tem uma experiência, né? Eu já estou me aproximando dos meus 50 anos. Então, é uma vida interessante já, de muitos erros, muitas falhas, muitos acertos, muitos aprendizados. Então, eu me sinto, eu sou luz e sombra. E eu acredito que o know-how que eu tenho hoje para estar aqui, a segurança que eu tenho de estar aqui falando com vocês, é exatamente por conhecer a minha sombra e a minha luz. E ao conhecer esses dois, eu percebi mecanismos na minha vida que funcionaram, mecanismos que não funcionaram. Por isso que eu me sinto muito, muito feliz de estar aqui. E feliz de vocês confiarem essa audiência a mim. Né? De confiar isso, para estar aqui ouvindo. É sem dúvida muito gratificante para mim. Se eu puder inspirar a vida de vocês, transformar a vida de vocês, ou pelo menos de 3, de 5 que estão assistindo toda essa transmissão nas 3 plataformas, eu já vou ficar muito feliz. Porque isso é um trabalho de inspiração, né, que a gente faz de acordo com as nossas vivências e as nossas experiências. Então, aprendam a olhar. Mas e as mortes, Maurício? Tem muita gente morrendo. Hoje a nossa live não é específica, eu queria falar de coisa cheia, tá? Mas é preciso entender também que as pessoas que estão morrendo são pessoas que muitas delas vibrando no medo, no desespero. Eu já falei sobre isso. Paralisando seus rins, seus pulmões, por medo, por desespero, exatamente por inconsciência. E não importa se a pessoa é nova, se a pessoa é idosa, morre, porque entrar nesse medo, entrar nesse desespero, é devastador para a sua vida. Porque isso fragiliza seu sistema imunológico de uma forma terrível. Isso fragiliza os teus rins. Aí quando você entra nesse caso, você corre para um hospital. Aí o protocolo do hospital é te manter isolado. Isolamento mais medo, você não vê as pessoas que você ama. Você não consegue receber um carinho de uma ajuda. Imagina tudo isso. Então, não, pelo amor de Deus, não se apeguem só nas mortes. A gente sente muito. Eu faço oração. Hoje eu fiz minha oração no banho. Eu gosto muito de meditar, de orar no banho, durante o banho, né? É um costume que eu tenho. E eu faço a oração a essas famílias, a essas vítimas, sem dúvida nenhuma, a gente tem empatia. Nós não somos frios, pelo contrário. Mas eu também não quero só olhar para o vazio. Eu quero olhar para o cheio que isso me traz. Eu quero olhar quanto potencial há por trás disso. Mas desde que eu esteja consciente, desde que eu me abra para estudar, para aprender, isso torna a gente muito poderoso, pessoal. Um desenvolvimento pessoal, tamanho, enorme. E isso faz a gente crescer muito, né? Do que só ficar olhando para o vazio, para o pessimismo, para o vazio.
E aí, se a gente falar de frequências de vibração de consciência, aí as coisas ainda vão para um caminho ainda mais incrível. Quanto mais medo, quanto mais pessimista, mais baixo você vibra. Os micro-organismos, pessoal, vírus, bactérias, fungos, eles vibram em frequências muito baixinhas. Sabe o que é frequência, pessoal? Frequência é a rádio que você sintoniza aí no teu celular, ou se você tem um radinho antigo. E você sintoniza uma frequência e você pega aquela rádio específica. 93,1 aqui em Cascavel, a FM, e você vai sintonizar a Rádio T. Você vai escutar o locutor da Rádio T, minha querida amiga Valéria Belafronte. Você vai escutar as músicas da Rádio T. Se você muda a sua estação, gira lá o botãozinho de frequência, você vai pegar uma outra transmissão de uma outra rádio, você vai ouvir outro locutor, você vai ouvir outras músicas. Isso são frequências. Você pega o teu celular, que é um aparelho que não está ligado a nada. Você disca o número do seu amigo Marcelo. Entre milhares de celulares no planeta, vai tocar o celular do Marcelo. Nenhum outro celular vai tocar mais. Isso é frequência. A gente precisa compreender que o ser humano, ele é energia pura. Os físicos estão cada vez mais próximos da teoria de que nós viemos do fóton. Esses dias eu fiz uma live com a minha querida amiga e mestra Eliane Xavier, que é mestre em física quântica. Ela falou isso pra gente. Essa live está lá no YouTube para você assistir. Aquele conceito arcaico de que é o átomo, de que é tudo duro, é tudo matéria, isso já caiu por água abaixo. Nós somos energia, nós somos fótons, nós somos luz. Luz. E se nós somos luz, nós vibramos em energia. E o que a gente já sabe é que a energia de micro-organismos, a frequência deles é muito baixa. É a mesma frequência da culpa. É a mesma frequência da mágoa. É a mesma frequência da vergonha. Que são talvez os 3 piores sentimentos que um ser humano pode conviver, pode ter, desenvolver. Mágoa, culpa e vergonha. A vergonha é o pior deles. Então, o vírus, a frequência energética do vírus, ele se afiniza pela vibração que você se encontra. Ah, o medo, esqueci do medo, como esquecer do medo? Frequência baixa, pessoal. Aí o que acontece? Se você está vibrando sempre no menos, se você está vibrando sempre no inferior, sempre na dor, sempre na tristeza, sempre na mágoa, sempre na culpa, sempre no medo, você está mais perto da frequência do vírus. Isso é prejudicial para você. Então, sabe quando é olhar para o cheio, é estudar, é buscar prazeres na vida? Só que ao mesmo tempo, priorizar na vida, priorizar as relações humanas, a essência, a natureza. Vai abraçar, você tem quintal, vai abraçar a árvore todo dia, vai andar descalço na terra, vai se conectar com a mãe terra. Sabe, volta para isso, aproveita esse momento, principalmente vocês que têm acesso a um sítio, a um quintal. Eu, por exemplo, que graças a Deus tenho a oportunidade, e agradeço muito a minha esposa, porque eu já quis fazer muita coisa com aquele quintal nosso, e ela sempre falando, amor, vamos deixar a terra, vamos deixar as plantas. E hoje, mais do que nunca, eu entendo a importância disso. O quintal da minha casa tem uma terra maravilhosa, tem um pomar maravilhoso. Se conectar com a essência, com a natureza humana, com os filhos, com as pessoas que nós amamos. A pandemia nos trouxe isso.
É só a gente olhar. É só a forma de eu olhar. Eu posso olhar como tudo é terrível, ou eu posso olhar que é um caos transformador, que nos leva para uma posição um pouco mais poderosa. Os famosos sinais de que talvez o que está acontecendo tenha no fundo um sentido. Então vibrem melhor, pessoal. Vibrem com a natureza, vibrem com o amor, vibrem com a empatia ao próximo. Não terceiriza seus filhos, aproveita esse momento para estar com eles, para criar coisas com eles. Não terceiriza seu relacionamento. Se tem alguma coisa que não anda bem, então é hora de olhar, porque todos nós somos humanos comuns e imperfeitos. Então vamos olhar para isso, vamos olhar para essas sombras. Todos nós somos sombra e luz. Jesus veio nos ensinar isso. Jesus veio nos ensinar para a gente olhar para as sombras. Para que a gente possa construir um presente diferente. A vida de Jesus veio nos trazer isso. O que ele fez em vida mostrou isso. Nós estamos mudando, pessoal. É preciso acompanhar isso. A Terra está mudando, o mundo está mudando e as pessoas têm que acompanhar. Nós temos que acompanhar. Mas é acompanhar com amor. É acompanhar com virtude, tirando algo de positivo. Tá bom? Nós já estamos aí com 50 minutos de live. Olha como passa rápido, pessoal. E eu queria perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta. Tá? Eu abro agora para a gente, se tiver algum questionamento, se tiver ao meu alcance a resposta. Eu acho que a grande mensagem que eu queria passar e tentar inspirar vocês, eu fiz, não é? Agora, se alguém tiver alguma curiosidade, alguma coisa para perguntar, eu estou à disposição. Tá bom? Peço um feedback para vocês, como foi para vocês, né? Deixa nos comentários aí como foi o dia de hoje, o que vocês sentiram, não é? Peço também, pessoal, que vocês postem a gente, poste essa e marca a gente, tá bom? Posta aí nas mídias sociais de vocês essa live, compartilha, marca a gente para a gente receber, tá legal? É o que eu peço para vocês, esse olhar carinhoso para esse momento, né? Se isso tocou teu coração, se isso você acha que pode ajudar outras pessoas, então vamos difundir. A internet acabou sendo uma das maiores invenções em tempo de pandemia, né? Quando surgiu a internet, a gente não sabia, né, que a gente ia passar um dia por isso. E olha quanta coisa. Vamos ler quanta coisa ela trouxe de boa. Olha como ela aproxima a gente, né? Não é o mesmo calor do presencial, mas ela aproxima. A Gra coloca aqui, aproveitar o momento para sermos melhores a cada dia. Perfeitamente, Gra. Eu sinto que é isso que a pandemia veio nos trazer. E outros caos também vão nos trazer. Doce Arte Brigadeiros, eu entendi sobre as vibrações, quero dizer sobre a vergonha. Morro de vergonha de pedir ajuda. Desista dessa posição. Desista dessa posição. Essa posição não traz nada de bom para você. Vamos olhar o que está por trás disso. O que está por trás dessa vergonha. Você é um ser de luz, você merece.
Saia dessa posição, faça escolhas. Enfrente, num bom sentido, a sua vergonha, acolha a sua vergonha. Não tenha vergonha da sua vergonha. A gente só consegue trabalhar nossa sombra se eu olhar para ela. Eu não posso ter vergonha de quem eu sou. Eu não posso ter raiva de quem eu sou. É preciso deixar isso vir. São conteúdos do subconsciente. Deixa isso vir. Mas faça escolhas. A Veranice, sem perguntas, perfeita aula. Obrigado, Veranice. Obrigado por você estar aí. A Heloídes, você é inspiração. Obrigada, minha querida. Saudade de você. A Cláudia, aprendi muito com a pandemia. Esses dias minha família toda positivou, descobriram um potencial que eu não sabia que tinha. É isso aí. É isso aí. Quanto aprendizado, gratidão professor, gratidão mestre, a Margarete. Que bom pessoal, que bom que tocou vocês aí de alguma forma, que tocou o coração de vocês, porque esse era o objetivo, né? A gente trazer disso. Entrei agora, o Éder, meu grande amigo Éder, mas estava ouvindo no celular da minha, acho que da minha esposa deve ser, né? Gratidão pela excelência da live. Obrigado. Desde que minha irmã foi sua paciente e nos apresentou você, só tenho a agradecer. Tem mudado nossa vida e de muitas amigas. Obrigado, Ale, obrigado. Muito feliz. Muito feliz por vocês, por nós todos, né? Por estarmos caminhando para esse tipo de consciência. Perfeito, que Deus te proteja. A Mercedes Gazola. Doutor, eu consegui mudar meus pensamentos sobre a pandemia. Gratidão. Que bom, Adelaide, um grande passo. Conexão com nós mesmos e com a natureza, é isso. Tudo no tempo certo, nada antes do tempo, gratidão. Que bacana. Que bacana. Como é bom e gratificante a gente saber que de alguma forma a gente está conseguindo atingir vocês, né? O Heleno. Olha aqui, doutor. Olha, temos perguntas aqui no YouTube também, vamos lá. Seu Maurício, sempre lhe acompanho na Rádio T, continue, faz muito bem te escutar. A Luciana Menegazzi, obrigado, Lu. E ela faz uma pergunta aqui. Quando estamos no caos, como devemos lidar para visualizar algo de bom? Que tipos de exercícios ou práticas podemos fazer? A primeira prática, talvez seja, Lu, você observar aquilo que o caos está mexendo com você. Vou dar um exemplo. Imagina que a situação do caos está te dando muito medo. Então existe uma sombra em você do medo. Então é hora de você começar a pesquisar o que está por trás desse medo. Às vezes você vai descobrir alguma coisa lá na sua infância que te dava muito medo. E ao descobrir isso, você começa a trabalhar e a conversar com si mesmo. Então eu gosto sempre de olhar para o caos, para o sentimento que ele está te gerando. Eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que é siga os sentimentos. Siga os seus sentimentos. Eu acho isso espetacular. Né? E aí você pode, se não conseguir sozinha, com certeza, Lu, procurar ajuda de um profissional para te ajudar. Mas muitas vezes, ao você seguir o sentimento, cara, essa pandemia está me dando muito medo. Eu estou descobrindo que eu sou medroso, mas não é para você brigar com você. Eu estou descobrindo que eu sou muito medroso. Eu tenho muito medo pela minha vida. Aí você vai lá e descobre, ao olhar para as suas sombras, a ter coragem de olhar para as suas sombras, você descobre que você quase morreu no parto. Olha só, um exemplo, tá? Que eu estou dando. Olha o quanto isso te empodera, você lidar com isso. Siga os seus sentimentos.
Amada Másio, como é bom te ver. Beijo, minha querida. Saudade de vocês aí, beijo para todos. Muitas vezes saímos da consciência. Qual a melhor maneira de voltar ao real? A gente chama de aterrar, né? Minha esposa gosta muito dessa frase. De aterrar, fazer o aterramento. Eu sinto que uma das formas de você é você voltar para o presente. Porque muitas vezes quando você sai da consciência, você vai muito para o passado, ou você vai muito para o futuro. Você perde a sua noção de tempo. Eu me aterro muito com a minha família, eu me aterro muito com música. Eu gosto muito da música, me aterra bastante. As minhas orações. Eu entro no banheiro, eu às vezes escuto músicas de tudo quanto é espécie que falam de Deus. Me aterra muito. Também gosto de outras músicas. Gosto de tocar, me aterra. Gosto de estar com a minha família, de fazer esportes. Tenho hoje praticamente fugido completamente de distrações que o mundo oferece. O mundo nos oferece muita distração. E aí você se perde. É dessa maneira. Olha lá, Luciana. Faz todo sentido seguir os sentimentos até chegar nas suas raízes. Isso, Lu. Sigam os sentimentos, tudo o que acontece com você. Ah, meu marido me dá muita raiva. Vamos ver o que está por trás dessa raiva? Seu marido não é a primeira pessoa que te dá raiva. E se você não olhar, não vai ser a última. A Marina. Servir, olhar ao outro. É minimizar os monstros que às vezes nós mesmos criamos, retirar nosso olhar do próprio umbigo e expandir o amor que Deus, ao nos criar, já selou em nós. Parabéns, Marina, lindo sua colocação. Servir é o que nós estamos fazendo aqui, é um dos princípios de prioridade da nossa empresa. Servir. É assim como eu, Sara, minha sócia, nosso gestor de marketing, Murilo, é assim que a gente olha, é o servir ao próximo. É uma forma de aterrar, de trazer a gente para a consciência, estudar. Hoje tem internet aí, quantas lives de quanta gente boa falando de graça, né? Isso é muito bacana, pessoal. A gente só precisa estar aberto, né? A gente precisa estar aberto a isso. Então, mais uma vez, eu peço que vocês compartilhem, ajudem a servir, né? Divulguem, compartilhem essas lives, nos marque lá. Heleno Carlos, amo música de vários estilos, eu também, eu sou um apaixonado por música, mas olha que interessante, durante muito tempo eu usei música e instrumento como uma forma de distração. Durante muito tempo isso me afastou da essência da minha família, muito. Né? Hoje não, hoje eu uso a música com consciência. Hoje eu posso usufruir da música sem me desviar da minha essência, sem tirar nada de ninguém, me aterrando. Não é? Então, quantos hobbies, às vezes a gente fala que é hobby, mas que nos tiram de coisas fundamentais. Cuidado com isso. São as pulsões, são as distrações, né? Isso realmente não faz bem. Não faz bem. E hoje também estou bem feliz porque, olha como deu certo, 1h02 de live e nas 3 plataformas estáveis, sem cair. Que espetáculo, né, pessoal? Então agora nós vamos estar sempre transmitindo ao vivo nas 3 plataformas. Foi sem dúvida um grande passo aqui que nós demos. Mais uma vez agradeço também ao Murilo, nosso gestor, que foi o cara que aprendeu aqui como fuçar nisso tudo e está nos dando essa oportunidade incrível, né? Um beijo à minha esposa Sara, sempre uma fonte de contribuição, de inspiração. Não sei se ela acabou entrando na live, mas um beijo a todos vocês, pelo carinho e pela presença de vocês
né, por estarem dedicando esse tempo valiosíssimo aqui conosco, né, o tempo de vocês, para a gente poder estar junto. Eu sinto essa energia mesmo pelo computador, é uma coisa incrível, né? A energia de vocês, os comentários, é como se estivéssemos todos numa grande sala. E tivemos mais de 100 pessoas em todas as nossas mídias aqui. Foi muito verdadeiro essa participação de vocês e particularmente para mim, muita felicidade, tá? E eu peço para vocês, para que continuemos assim, aumentando nossa família. Então agora eu vou me despedindo, porque eu gosto de falar, a energia está boa, mas senão a gente não termina nunca, né? A Marina aqui, ó. Você é instrumento de Deus para tantas pessoas, que as bênçãos cheguem até você de formas esperadas e inesperadas. Aprendo muito com você e tenho me esforçado a colocar em prática. Obrigado, minha querida Marina. Minha querida Marina, sempre presente. Beijo para você, pelas suas palavras carinhosas. Um beijo no seu coração também, que Deus te abençoe. Tá? Sara tá aí, ela ama você, gratidão pela vida, meu grande Ariano, dia 14 do 4 nos presenteará com mais um ciclo de vida. 49, dia 14 de abril. 49. Grande Éder, não esqueço de você, meu amigo. Exatamente, o grande mestre e amigo, sinta isso, um beijo no seu coração, da sua família, da sua digníssima esposa, filho. Boa noite, Heloídes, também, boa noite a todos, um beijo no coração. Lembrando que amanhã nossa live já estará no YouTube, tá? Então siga nosso canal lá, divulgue, vamos crescer a nossa família, tá bom? Vou lançar uma campanha. Vamos aumentar a família da reprogramação biológica. Vamos aumentar. E eu conto com a contribuição de vocês, tá bom? Vamos aumentar a nossa família. Isso aí, pessoal. Um beijo, excelente semana. Paz e amor para vocês. Uma semana abençoada no coração de vocês e que Deus abençoe a todos. E vamos fazer da Páscoa todos os dias o ensinamento. O brasileiro tem a mania, eu acho que o ser humano tem a mania de fazer datas, importante, mas o importante é a gente lembrar também sempre, tá bom? É isso aí. Obrigado a todos, obrigado Deise, assiste lá, o Eloir, obrigado a todos, excelente semana. Tamo junto, beijo Roberta, obrigado. Fiquem todos bem, hein? Muita saúde. Meu assessor vai entrar agora para a gente encerrar. Beijo no coração. Fiquem em paz.